Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, hoje nossa aula é de história, certo? Nós veremos a partir da página 30 hoje, tá? Então, nós verificamos aqui na última aula, nós estudamos o quê? Sobre o período paleolítico, neolítico, falamos sobre os nômades, depois nós falamos o quê? Que eles sentiram a necessidade de ir atrás de comida e chegava um determinado momento, não tinha mais, e eles se viram na necessidade de plantar e esperar a colheita, então eles deixaram de ser nômades e passaram a ser o quê? Sedentários, ou seja, ter uma habitação fixa, certo? Então agora, na página 30, nós vamos verificar um pouquinho desses períodos, certo? Então nós temos aqui, o período paleolítico. Quando os hominídeos começaram a produzir artefatos, até 10 mil anos atrás, com o fim das últimas glaciações. No Neolítico, de 10 mil anos atrás até 6 mil anos atrás, aproximadamente, certo? Então, essa aqui é a vida e a cultura dos nossos ancestrais. Os hominídeos, Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. Depois nós temos no Neolítico, Homo sapiens. Nós temos aqui a forma de vida. No Paleolítico, eles eram nômades, caçadores de animais e colhedores de frutos e vegetais. Eles começaram a dominar e usar o fogo para assar alimentos, habitavam cavernas e abrigos sob rochas, e nesses locais eles faziam pinturas nas paredes e rochedos, chamadas de pinturas rupestres, isso no período Paleolítico. Já no Neolítico, alguns povos começaram a usar a agricultura e domesticar animais, cabras, carneiros, gado bovino, cão, entre outros. Então criaram monumentos megalíticos, que eram grandes construções feitas de pedra, como a construção de Stonehenge, na Inglaterra. Deram início à formação de aldeias e pequenas cidades próximas aos rios. Instauraram a divisão do trabalho com pessoas que se tornaram especialistas em determinadas tarefas, como artesanato, agricultura, pastoreio de animais, tecelagem, entre outros. Já no período paleolítico, os artefatos eram os seguintes. Eles fabricavam instrumentos de pedra lascada, como machados, lanças, etc. Com as lascas que sobravam, eles fabricavam artefatos cortantes, tais como facas, pontas de lança e de flecha. Então, eles começaram a usar ossos de animais para fabricar anzóis, agulhas e enfeites corporais. No Neolítico, eles fabricavam instrumentos de pedra polida, facas e enxadas. Eles iniciaram a produção de vasos e outros artefatos de cerâmica para guardar cereais, cozinhar alimentos e para uso religioso. Faziam cestas de fibras vegetais. Começaram a utilizar metais como cobre, bronze e ferro para fazer ferramentas e armas. Passaram a utilizar fibras vegetais como linho e algodão para fabricar tecidos rústicos. Além disso, usavam pelos de animais para fazer a lã. Já partindo aqui, pessoal, para a página 31, nós temos aqui, no mapa é possível observar os locais nos quais se desenvolveu a domesticação das plantas e de alguns animais no período neolítico. Então, vocês podem verificar aí, os locais em que se desenvolveu essa domesticação das plantas e de alguns animais, certo? Vocês podem analisar aí. Pois aqui, escolha o item A ou o item B, complete usando as informações do quadro a seguir, que são referentes ao modo de vida dos nossos ancestrais dos períodos Paleolítico e Neolítico. Moraria em uma pequena aldeia, viveria da caça e da coleta de frutos e vegetais, viveria da agricultura e da domesticação de animais, usaria potes de cerâmica para guardar cereais, ocuparia cavernas e abrigos sob rocha, faria artefatos de pedra polida, construiria monumentos de pedra, faria artefatos de pedra lascada, pintaria as paredes das cavernas. Letra A. Se eu vivesse como povo nômade, o que vocês fariam? Vocês viveriam do quê? Será que de repente vocês viveriam da coleta dos frutos, dos vegetais? Vocês se abrigariam nas rochas? Vocês fariam
os seus artefatos, utilizando o quê? Qual o material que era utilizado na época? Vocês iam fazer o quê? Iam pintar as paredes da caverna? Ou vocês fariam uma coisa totalmente diferente? O que vocês acreditam que fariam? Letra B. Se eu vivesse como um povo sedentário, Lembro que o povo sedentário fazia o quê? Como é que era? Eles ficavam numa região fixa? Ou eles sempre iam trocando, iam andando quando não tinham alimento? Vocês iam fazer o quê? Morar em uma pequena aldeia? Iam viver da agricultura? Iam domesticar animais? O que vocês acreditam? Lembrando que vocês, nesse caso, vocês têm que escolher um. Vocês seriam sedentários. O que desses povos que são sedentários, que eram sedentários, o que é que eles faziam? Como é que seria a vida de vocês se vocês fizessem parte dessa turma do povo sedentário, certo? Vocês fariam o quê? De acordo com o que nós analisamos já. Os nômades faziam o quê? Como que era a vida deles? Eles ficavam em um lugar fixo ou acabava o alimento de um lugar e eles tinham que ir andando? E os sedentários? A mesma pergunta, eles começaram a ficar no lugar fixo, a domesticar animais e a plantar, ou os sedentários iam caminhando quando acabava o alimento, certo? Tem que lembrar disso que nós já estudamos, certo? Passei alguns vídeos também a respeito do assunto, tá bom? Depois aqui na página 32, leia o texto seguinte e responda ao que se pede. As mudanças na natureza provocaram transformações na vida do homem. O clima úmido de temperaturas mais altas propiciou que mais grupos humanos vivessem em terras que antes eram ocupadas pelo gelo. Com o aumento de recursos naturais, cresceram a variedade e a riqueza alimentar, o que ocasionou uma melhora nas condições físicas humanas. O homem passou a viver mais e, como resultado, houve um significativo aumento populacional. Então, pessoal, nesse texto diz o quê? Que essas mudanças que aconteceram na natureza provocou muita transformação. Porque acontece, a alteração do clima, que passou a ser úmido e a temperatura começou a aumentar, fez o quê? Fez com que tivesse mais terras para que as pessoas pudessem habitar, terra que antes era ocupada pelo gelo. Então, aumentando esses recursos naturais, porque as pessoas podiam plantar, podiam domesticar os animais, o que passou a acontecer? O homem passou o quê? A viver mais, porque ele tinha condições de se alimentar, ele tinha um jeito diferente dele se desenvolver, certo? Então, com base nesse texto aqui, do item 2, a resposta vocês vão ter que fazer o seguinte, das seguintes questões. De que forma as mudanças no clima e na temperatura afetaram a vida dos homens? Então, o que foi dito no texto? O clima e a temperatura fizeram o quê? Com que os humanos eles vivessem em terras que antes eram geleiras, ou ele fez com que acontecesse outra coisa, ou isso não mudou em nada, certo? Qual foi o resultado do aumento de recursos naturais com o fim das geleiras? O que aconteceu com o aumento desses recursos naturais, a partir do momento que as geleiras elas foram diminuindo por causa da temperatura? Melhorou a condição de vida, a condição física das pessoas. E por quê que melhorou? E esse fato fez com que as pessoas vivessem mais, vivessem menos, a população passou a aumentar ou não, já que a vida pode ter melhorado. O que vocês acreditam? Letra C. Agora converse com o seu colega sobre a questão. Nesse caso, nós não teremos como conversar com o colega, certo? Então vai ser uma resposta pessoal. A mudança no clima e na temperatura foi importante para a vida das pessoas naquela época? Por quê? Registre sua conclusão. Então nós vimos o quê, pessoal? Ali o texto diz o quê? Que essa mudança no clima foi importante, não foi? O que aconteceu? As pessoas passaram a ter uma melhoria nas condições físicas, então isso fez com que elas passassem a viver mais e a população aumentou, certo? Mas essa é uma resposta pessoal, tá? Eu tô dando apenas uma dica aí, mas é uma resposta pessoal, tá bom? Depois nós temos aqui na página 33. Como você viu na tabela,
sobre a cultura dos nossos ancestrais no período neolítico, grandes construções de pedras foram feitas. Um exemplo disso é o Stonehenge. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Pesquise informações no site que tem aí. Se vocês quiserem pesquisar, tem mais informações, tá? Responda as questões. Nós podemos verificar aqui antes, pessoal, os monumentos. O monumento megalítico na Inglaterra e o esquema 3D, recriando esse monumento, certo? Porque nós podemos ver aqui, que tem algumas falhas, tem alguns, aqui no esquema 3D, ele já está mais certinho, com todas as pedras no lugar. Responda as questões abaixo. Stonehenge foi usada por quanto tempo? Por quanto tempo vocês acreditam que ela foi utilizada? Certo? Eu vou passar depois, vou pesquisar, vou passar o link aqui para vocês para poder ficar mais fácil para poder entender. Com que finalidade acredita-se que esse monumento foi construído? Por que motivo? Ele era utilizado para quê na época? As pedras utilizadas na construção eram grandes ou pequenas? Certo? Pela imagem aí vocês já conseguem verificar, certo? E de repente, qual que é o peso que tinha essas pedras? Será que a gente consegue descobrir? D. Como se imagina que o monumento foi construído? Será que eles fizeram o quê? Eles abriram um buraco no chão? Eles utilizaram cordas? Foi só a força do homem? Nessa época tinha algum equipamento? Não tinha, certo? O que será que aconteceu? Depois nós temos aqui. Agora escreva um texto ou faça um desenho que represente o que você achou mais significativo nos períodos Paleolítico e Neolítico. Então essa também é uma resposta pessoal e tem o desenho, certo? Depois nós temos aí na página 35, tem história na notícia. Os cães são considerados nossos amigos e estão sempre presentes na vida de muitas pessoas. Vamos conhecer mais sobre a sua domesticação? Leia a reportagem abaixo. Projeto põe em dúvida a origem asiática do cão doméstico. Os primos do totó podem ter sido lobos eurasianos, mas novas descobertas tornam os detalhes da domesticação mais complexos. De lobos da Pomerânia ao vira-latas, sarnentos, todos os cães domésticos parecem descender do lobo cinzento eurasiano, Canis lupus. O que não se sabe, porém, é exatamente quando e onde nossos melhores amigos passaram de predadores a companheiros. Esse conhecimento pode ajudar a responder a antiga questão por que os cães foram os primeiros animais a serem domesticados. Pesquisadores ainda precisam descobrir quando as pessoas começaram a criar os cães em casa. A teoria atual é de que os cães foram domesticados em algum momento entre 15 mil e 40 mil anos atrás. Porém, segundo o cientista Adam Boyko, testes genéticos ainda não são suficientes para fornecer resultados mais refinados. Olhar para o passado na árvore genealógica dos vira-latas ajudará os pesquisadores a aprender mais, não apenas sobre os cães, mas também sobre os seres humanos da antiguidade. Um mapa genético da domesticação canina pode revelar informações importantes sobre a migração humana e rotas de comércio. Temos aqui os vocabulários, alguma dúvida das palavras, significado de descendente e Eurásia, certo? Com base nisso, nós temos questões aqui na página 36. Agora, converse com o professor e os colegas sobre a questão abaixo. Teremos que novamente fazer isso longe, pessoal. Saber mais sobre os cães ajuda os pesquisadores a conhecer melhor o passado dos homens. Por quê? Essa, novamente, é uma resposta pessoal. O que vocês acreditam? Será que isso ajuda a entender esse nosso passado? E por que motivo será que isso ajuda? Certo? Hora de investigar. Observe a seguir as imagens de alguns artefatos dos períodos Paleolítico e Neolítico. Então, nós temos aqui artefatos de pedra lascada que foram encontrados na Tanzânia, certo? E temos aqui também alguns de pedra polida, como machado de mão, faca e pedra polidora, certo? Depois, pessoal, vai ter uma atividade proposta que eu vou passar da página 37
vocês vão ter que pesquisar outras imagens que representem esses dois períodos e fazer a colagem no espaço que tem aí na página seguinte, que é na página 37. Vocês vão ter que identificar essas transformações que ocorreram entre esses períodos e contar uma história, fazer como se fosse um relatório a respeito desse período, tá? Então, a nossa aula de hoje é essa. Beijo a todos. Tchau!